Meu Deus do céu. Bem-vindo ao canal Chester News. Eu vou falar das recentes declarações, do nosso presidente Bolsonaro na questão da Amazônia, do Biden. Eu falei nos outros vídeos que essa questão ia acabar gerando alguns atritos, prováveis entre que o Biden ele falou, apesar de estar indefinida a questão nos Estados Unidos, o Biden ele já está agindo como se fosse presidente, mesmo com várias suspeitas de fraude. Bom, eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, recentemente, ontem, o Bolsonaro falou uma declaração polêmica. Ele deu a entender que ninguém tinha a ver com a Amazônia e que a questão da diplomacia uma hora acaba a saliva, tem que ter pólvora. Foi uma declaração assim muito pesada do Bolsonaro. Eu apoio o Bolsonaro, votei, vou votar de novo, mas eu achei assim bem desnecessário esse atrito, porque assim, igual eu falei no vídeo anterior, as relações internacionais, elas são lentas, mas às vezes as coisas mudam rápido. Por exemplo, a Argentina saiu do Mercosul e está se aliando à China. Então, assim, o Brasil tinha uma relação muito boa com a Argentina até pouco tempo atrás. Ganhou um presidente de esquerda que praticamente acabou com a Argentina e está se aliando à China. A gente era aliado do Mercosul, a Argentina saiu do Mercosul e praticamente deu uma super guinada para a esquerda e na área internacional com a China. Os Estados Unidos tinham uma relação boa com o Trump e o Bolsonaro, eles se davam bem pessoalmente. Eu acho isso normal, porque quando você tem afinidade ideológica, é óbvio que é mais fácil fazer uma amizade entre os presidentes. Não acho isso errado. A esquerda fazia a mesma coisa, eles tinham afinidades com todos os anti-americanos do mundo, contra os iranianos, os russos, chineses. A aliança que o Lula fez era praticamente contra todos os aliados grandes dos Estados Unidos. E eles achavam que essa política externa era o auge do pragmatismo. Enfim, eu não concordo, mas tudo bem. E assim, eu achei desnecessário o que o Bolsonaro falou, porque assim, inclusive já teve repercussões. Eu vou colocar a lista de notícias. Aconteceu isso ontem, muito rápido. Foram tendo desdobramentos assim muito rápido. O embaixador americano no Brasil, ele provocou o Bolsonaro também, que eles eram amigos até pouco tempo atrás, tinha uma boa relação, né? E eles falam que em relações nacionais não existe amizade, existe só questão de interesse. Só sei que os Estados Unidos, para provocar, colocou uma foto com os fuzileiros navais americanos, que fazem 200, acho que 275 anos os fuzileiros navais, colocaram uma foto dos soldados americanos no pé do Cristo Redentor, como, vamos dizer assim, uma provocação. Então, assim, eu acredito muito seriamente que essa questão da Amazônia do Biden, inclusive o Biden falou as três principais coisas que ele vai fazer, além da pandemia, óbvio que é uma emergência total de saúde mundial, ele vai focar na questão racial, porque os Estados Unidos sofrem há muitos anos, muitas décadas, até, sei lá, desde a fundação, um racismo muito grande. A questão do racismo, dos protestos raciais do George Floyd, aquele negro que foi uma força policial desproporcional, que tem muitos casos nos Estados Unidos disso. E assim, a questão é racial, a imigração, os americanos, quem é democrata, a linha mais progressista, eles são contra você discriminar os imigrantes, porque os Estados Unidos é um país também de imigrantes, igual o Brasil também. Vários países, a gente recebeu uma leva de descendentes africanos, europeus. Toda a América foi, é óbvio, é uma mistura dos índios que já estavam aqui. Isso aconteceu tanto na América do Sul como na América do Norte. Lá também tem índio nos Estados Unidos. Tem, embora os negros, aqui no Brasil seja quase metade da população, nos Estados Unidos os negros são uma minoria, 10% só de negros. Então eles são muito, é, sofrem muito preconceito. Enfim, eu não vou julgar, eu acho isso extremamente, assim, ponto de vista brasileiro é horrível. Inclusive o Exército Brasileiro faz um trabalho muito bom. O Exército Brasileiro ele criou a identidade nacional. Inclusive o Exército tem essa questão da igualdade nacional. Então você pode ver que no Exército existem negros, índios,
brancos, lá só existe brasileiro. Quem teve a oportunidade de servir o exército, tiro de guerra ou quartel, sabe, lá nas Forças Armadas só existem brasileiros, não existe essas questões. Então, assim, eu acho muito importante porque, nossa, e daí todo mundo sabe disso? Todo mundo sabe disso, mas tem país, por exemplo, que discrimina. Se você é de uma etnia, você não pode servir o exército. Nos Estados Unidos, os negros sofreram um preconceito enorme no exército. É, às vezes é igual a luta das mulheres, né, para conseguir o espaço delas, os negros praticamente não podiam entrar no exército. Então, assim, a gente tem que valorizar a nossa cultura porque a cultura é impressionante. A gente às vezes é acostumado com a cultura e não percebe como é diferente. Por exemplo, a nossa Constituição brasileira, a gente proíbe expulsar as pessoas, assim, perder nacionalidade. Tem país que faz isso. Então, assim, a gente tem a nossa cultura. Agora, eu acho que a atitude do Bolsonaro de ficar provocando os Estados Unidos não é legal, porque a gente não tem poder de arrumar essa briga contra o mundo inteiro. É igual eu falei, estou ressaltando meus artigos. O Brasil não tem capacidade de defender a Amazônia contra o mundo inteiro. Mundo que eu digo, os principais potências, o G7, Estados Unidos, Canadá, União Europeia, principalmente os do Conselho de Segurança da ONU, Reino Unido, França, né? Reino Unido, França, nossa, esqueci o Reino Unido, França, nossa, cara, deu branco. Enfim, é Reino Unido, França e. Não é Alemanha. A Alemanha não está no Conselho de Segurança. É França, Reino Unido. Ah, não, acho que são só a França e Reino Unido na Europa mesmo. O Conselho de Segurança da ONU é França, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia e China, se eu não me engano. Então, inclusive queriam fazer uma reforma Conselho de Segurança da ONU para colocar a Alemanha, mas não virou. Bom, enfim, eu acho desnecessário. Eu vou pôr o link das notícias, né, dessa. Estão chamando aí de Guerra da Pólvora, até virou piada, o sensacionalista já zoou que a guerra do Brasil e Estados Unidos durou 30 segundos. Então, assim, eu vou acompanhar no dia, porque a gente tem uma avalanche de informações, um fluxo muito grande nos grupos que eu crio, a gente troca informações. Mas, assim, eu não estou gostando dessa fala que o Bolsonaro disse. A gente tem que ter uma aliança com os Estados Unidos estratégica. Independente se o Trump continuar ou o Biden, a gente tem que ter relações formais com os Estados Unidos, com a Europa. E igual eu falei, se o Bolsonaro souber usar essa questão ambiental, não é bater de frente, igual os militares da de machão, o gaúga, aqui quem manda é nós, não dá certo isso daí mais. Realmente eu respeito os militares, mas se alguém estiver assessorando eles falar de guerra, praticamente tá com um atestado de insanidade mental vencido, porque os Estados Unidos, eles têm também interesse em causar uma confusão ali na Venezuela, na Amazônia. Então, assim, a Amazônia, ela é uma questão mundial e a única coisa que o Brasil pode fazer, sério, de pragmatismo, pragmaticamente, é unir os esforços, botar as Forças Armadas, reduzir o, os índices de desmatamento, de incêndio, ter números concretos. Ah, mas estão forçando o Brasil. Não tem outra solução. A Amazônia chegou num checkmate. Se o Brasil, e eu vou falar a verdade a longo prazo, se o mundo depende do meio ambiente, da questão da Amazônia ser preservada, que adianta o Brasil ficar do lado errado? Porque, por exemplo, se tiver uma guerra do mundo inteiro, G7, Estados Unidos, Canadá, Europa, né, Rússia e China contra o Brasil, o resto do mundo vai estar certo. Porque o Brasil ele não pode criar uma barreira de proteção ao meio ambiente. A gente vai estar do lado totalmente errado da história. Então, assim, quem não tem um pingo de decência, não pode ficar contra isso. Então, assim, não adianta a gente alegar soberania, alegar, ficar provocando, porque não dá. A questão ambiental ela é muito forte no mundo inteiro. Então, assim, eu vou acompanhar, vou pôr as notícias aqui na descrição do vídeo e vamos torcer para o Bolsonaro parar com essas provocações com os Estados Unidos, porque isso não é legal. A gente depende deles.
Se tiver uma guerra na Venezuela, a gente tem que ter uma aliança forte dos Estados Unidos, porque a China e Rússia e Irã vão dar apoio para a Venezuela. Então, assim, a gente perde anos de boas relações por coisas, né, por declarações assim, sem pensar. A política internacional é uma coisa séria, gente. Não é tweet, piadinha, isso não é legal. Eu gosto do Bolsonaro, apoio, vou votar na reeleição, mas isso gera um risco desnecessário. Eu sei que o Bolsonaro gosta de imitar muito o Trump, mas isso não é legal que o Trump faz. Ele causa instabilidade desnecessária. E os Estados Unidos têm poder para causar desestabilidade porque ele tem as forças armadas mais poderosas do mundo. Então, ele ser meio louco nos Estados Unidos é legal. Agora, aqui a gente não tem, com todo respeito aos militares, eu já falei, eu não tenho nada contra os militares. A gente tem poucos equipamentos para defender o Brasil numa escalada gigante. Então, assim, a gente tem submarino, tem armas, mas é em pouquíssima quantidade e equipamentos muito velhos, revitalizados, modernizados. Mas a gente não tem capacidade de ficar falando grosso, de provocar, né? Não é por esse lado. Eu falei, nada que eu não sou ninguém, mas eu sou um cidadão só, normal, dando minha opinião. Mas não é legal ir partir para o confronto. E se o Bolsonaro for por essa linha, não sei quem está assessorando ele, mas não é legal, não vai dar certo. O mundo inteiro, se o Bolsonaro bater de frente, a aliança que o Biden falou vai se fortalecer e a gente só tem a perder com isso daí. Eu já falei, é melhor ficar tranquilo, não é baixar a cabeça, é você pegar essa força do meio ambiente e o Brasil coordenar os esforços e mostrar resultado. Eu, sinceramente, com todo o respeito ao ministro do Meio Ambiente, o Salles, eu acho que o Brasil tinha que sinalizar alguma coisa. Não tirar, talvez, do ministro, mas ó, ele falar uma coisa. Nós vamos agora levar a sério, diminuir os. Porque também, se ele tiver com outra ideia de querer destruir a Amazônia, cara, aí também eu desisto também. Porque aí que, né, o cara vai querer bater de frente com o mundo inteiro. Aí não, né, meu? Aí vocês estão totalmente fora da realidade, vai me desculpar. Mas assim, é não ter noção do risco que os governantes estão tendo e os militares com a população brasileira. A gente não gosta, o Brasil não gosta de guerra, a gente não está acostumado com essa linguagem bélica. A gente tem 150 anos sem guerra, grandes. A gente enviou um pouco de soldado para a Segunda Guerra Mundial, tal, missões de paz, mas a gente não é um país acostumado com guerra. A gente é um país de imigrantes, tudo bem, todo mundo tem o nacionalismo é muito forte no Brasil, muitas pessoas são patriotas, gostam do país, mas essa questão de uma cruzada e a gente vai estar do lado errado, a gente tem que pensar assim, não é pensar pela paixão. A gente tem que pensar assim, Sun Tzu fala, mais importante do que vencer uma guerra é saber qual guerra você deve travar ou não. O mais importante, a gente tem que gastar mais tempo e energia escolhendo o que deve lutar ou não. A gente vai lutar contra o mundo inteiro para destruir a Amazônia? Pensem bem na estratégia, no resultado. Estratégia é você ir pensando nos próximos passos. Tá bom, vamos fazer uma escalada contra os Estados Unidos, contra a Europa, contra o mundo inteiro. E aí? O mundo inteiro destrói o Brasil, a população sofre, a gente perde a Amazônia e ainda a gente está errado, porque o mundo inteiro, a ciência fala que a gente tem que preservar a Amazônia para salvar o mundo, a gente vai lutar para destruir o mundo. Aí pronto, o brasileiro é o quê? Tem que ser destruído mesmo. Aí até eu desisto de ser brasileiro. Não é brasileiro não desistir nunca, é desisto de ser brasileiro. Vai ficar do lado errado da história. A gente vai querer que lutar para destruir o mundo. Aí tá, é demais, não tem sentido nenhum ir por essa linha. Não é questão de ter medo dos Estados Unidos. Eu acho que até o Brasil conseguiria. Viraria, a Amazônia viraria um vet zone ali gigante. Poderia morrer brasileiro, morrer estrangeiro ali. Ficar vários anos ali. O brasileiro é raça cascadura. A gente ia ficar uma guerra ali por 10 anos. Ia ser pior que o Vietnã. A gente podia até ganhar, mas vai valer a pena uma guerra, um custo enorme de vidas humanas, de brasileiros, de destruição de infraestrutura? Não tem necessidade disso. O meio ambiente e a tecnologia são coisas, tendências assim fortes que só vão aumentar. O Brasil ele tem que ficar a favor disso. Fazer o Brasil proteger o meio ambiente para ter um selo, para atrair investimentos.
Hoje em dia, os grandes fundos de investimentos, para a gente entrar na OCDE, sabe? Para a gente ter padrões, ter investimentos, o Paulo Guedes está fazendo, acabar com a burocracia, para o setor privado crescer, não é ficar brincando de ofender de Estados Unidos, guerrinha, isso não vai levar a nada. A gente não pode ir por esse caminho. Eu estou muito chateado. Essa provocação que o Bolsonaro fez assim, particularmente, eu não vou abrir mão, porque eu acho que ele, aquela facada que ele tomou foi a facada em todos os brasileiros honestos que viram nele uma oportunidade da direita, dos conservadores, das pessoas que respeitam a família, a pátria, que defendem valores, que o Brasil tem uma crise de valores também muito grande. Essa questão de corrupção, de cada um só pensar em si, isso é falta de pensamento patriótico, coletivo, comunitário. A corrupção ela é falta de moralidade. Então, assim, o Brasil ele precisa de um choque de moralidade também. É o que o Bolsonaro está fazendo, mas isso demora muito. Demoram anos, décadas para surtir efeito. Entendeu? Quem é contra isso tira sarro, mas é necessário o país ter uma estrutura para enfrentar essas coisas. E o meio ambiente, ele tem investidores que tem bancos financeiros que só aprovam projetos sustentáveis. O Brasil ele pode encher ali de indústria, de energia limpa, a gente pode ser um polo. Em vez de ficar brigando para destruir a Amazônia, a gente pode, pelo contrário, usar esse foco que está no Brasil e na Amazônia para melhorar o país, sabe? A gente tem que usar, igual os chineses falam, a crise não é. Você não tem que ficar com a cabeça fechada brigando, você tem que ver a crise como uma oportunidade. A gente tem a oportunidade de ser líder, igual a gente fez a Eco 92, o mundo inteiro se reuniu no Rio de Janeiro para discutir a Amazônia. É isso que é ser grande, pensar grande, não ficar com picuinha de piadinha de militar, a Amazônia é nossa, a gente defende. Pô, isso não é questão de nada, de honra, de a gente ser foda, de o Brasil pode, a gente pode até lutar contra o mundo inteiro e daí o país é grande. Daí tá bom, e daí? Sabe, na história das guerras, vários países que têm honra, os japoneses não têm honra, o país que o povo mais que pensa em honra no mundo, quase que morreram todos os japoneses homens na Segunda Guerra Mundial. Vale a pena? E para quê? Para destruir o ambiente do mundo? A gente vai lutar do lado errado da história? Não. Então, eu acho assim, eu vou acompanhar, vou pôr os links na descrição do vídeo e bem-vindo ao canal Chester News.